A gente tinha falado na semana passada sobre o nazifascismo, né? A gente falou sobre a ascensão do Mussolini, do Hitler, como é que o Estado alemão vai ganhar aquela forma, como é que Ai, eles Lorena. pessoas e tudo mais. E, e aí, né, a gente tem, vamos dizer que o outro lado da moeda, e na verdade é um lado da moeda que vai justificar, que vai embasar e que vai dar força para o movimento, para os movimentos totalitários, que vai ser a crise do capitalismo de 1929, ou o crash da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, certo? A primeira coisa que eu quero pontuar com vocês aqui é de fazer uma distinção, certo? Entre a economia real, certo? O que a gente chama de economia real, e a Bolsa de Valores. A gente tende a confundir e achá-las a mesma coisa, mas elas não são, certo? Uma coisa é a Bolsa de Valores e o que ela faz, o que ela movimenta e tudo mais. Sim, vou falar. Rapidinho. Uma coisa é o que a Bolsa de Valores faz, né? Como ela se movimenta, como ela existe, com o dinheiro que ela mexe, lucra e tudo mais. E outra é a economia real. A economia real é você ser dono de um mercadinho, de você ser um empreendedor, de você vender pizza de brownie, que eu acho que é muito gostoso, apesar de eu nunca ter comido, certo? Isso é o que a gente chama de economia real. É o dinheiro na mão das pessoas e aquilo que está movimentando. Outra coisa é a Bolsa de Valores, certo? Outra coisa é a Bolsa de Valores. E quando a gente está falando de Bolsa de Valores, a gente está falando de uma economia que não é real. É só você perceber o quanto a crise no Brasil ela é severa e o quanto a Bolsa de Valores está lucrando nessa crise. Você vai assistir Jornal Nacional, você fala, a B3, que é o nome da nossa Bolsa de Valores, né? A B3 fechou a terça-feira com 100 mil pontos, movimentou tanto, tá. Eles estão descolados da economia real, certo, pessoal? Isso falando de Brasil. No entanto, quando a gente está falando da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a relação entre a economia real, certo? A relação entre a economia real e a economia da Bolsa de Valores em 1929, elas estavam, juntinhas e alinhadas. Então, se acontecia uma coisa na Bolsa de Valores, a maioria da galera, ela vai ser afetada. Principalmente, pessoal, porque a relação que o norte-americano ele vai possuir com a Bolsa de Valores é diferente da relação do brasileiro com a Bolsa de Valores. Se bem que isso está mudando, né? Isso mudou bastante nos últimos anos. A gente vê aí galera dizendo que vai investir, comprar, que vai fazer day trade, aquela coisa toda, como se alguém fosse ficar rico assim na Bolsa de Valores, mas deixa essa galera acreditar nisso. Mas antes não, antes a gente não tinha zero relação com a Bolsa de Valores e é muito diferente dos norte-americanos. Assim que o filho nasce, os caras compram a ação, deixam lá esse dinheiro com essa ação rendendo, deixa esse dinheiro com a ação rendendo, para quando o filho tiver 18 anos, poder pagar a universidade dele. E, enfim, então o norte-americano possui, desculpa, uma relação com essa Bolsa de Valores muito diferente da nossa, certo? Então, a crise de 1929, né, a crise do crash da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, ela está intimamente conectada, certo? Com a crise do que a gente vai chamar de crise da superprodução, certo? Aqui a gente vai ter a definição, certo? A gente generaliza, logicamente, os termos são generalizantes,
mas ela é uma crise que vai assolar o mundo todo. Tudo bem? Essa crise da Bolsa de Valores de 1929, ela é uma crise do liberalismo, da economia capitalista como um todo. E ela vai afetar todo mundo. Ela é a primeira grande crise global que a humanidade vai enfrentar dentro do sistema capitalista, certo? Por quê? Porque como a gente já tinha uma globalização muito acentuada no mundo, e as trocas monetárias transnacionais, as mercadorias, as exportações, as importações, elas já aconteciam de uma maneira enorme em todo o globo. Então, qualquer crise em que ocorra em algum país vai gerar consequências e vai afetar outros países. Tudo bem? E é lógico que se essa crise acontece no centro, porque os Estados Unidos já era em 1929 o centro da economia capitalista, então essa crise vai afetar muito mais os outros países do que se ocorresse em um país periférico como o nosso, por exemplo. Certo? Então, a crise de 1929 é a primeira grande crise do capitalismo, certo? E a primeira crise global do capitalismo. Não se esqueçam disso, certo? Por favor, não se esqueçam disso. Crash da Bolsa de Valores de 1929, Lívia. Botei 2019, né? Também chamado de crise da Bolsa também, certo? Mesma coisa, são sinônimos. Antes da gente ver os efeitos da crise, vamos voltar no tempo, vamos falar da década de 20 e de quais foram as causas para que ela ocorresse daquele modo e naquela situação, certo? Vocês sabem que o mundo, a partir da década de 20, né, a partir de 1919 e 1920, eles estavam saindo da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi especialmente arrasadora, ela foi especialmente pesada, ela foi especialmente ruim, ok? Para os países europeus, para as potências europeias. Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Áustria-Hungria, todas essas potências econômicas, elas ficaram muito ruins e muito destruídas com a Primeira Guerra Mundial, porque a guerra ela foi na Europa, certo? Ela iniciou e ela foi prioritariamente na Europa. Então, o parque industrial desses países ele estava completamente arrasado e destruído, certo? O parque industrial que não estava destruído era um parque industrial voltado para a indústria bélica, voltado para a guerra, certo? Não era uma indústria voltada para os tempos de paz, para fornecer bens econômicos para a população. Tudo bem? Além disso, as próprias cidades europeias elas estavam completamente arrasadas, completamente destruídas pelo caos que a Primeira Guerra provocou. Além disso, a gente tinha o número de mortes na Primeira Guerra Mundial, que foi de 15 milhões de pessoas entre civis e militares, certo? Então, é um número que até a Segunda Guerra Mundial a gente não tinha nem noção, é um número assustador, assim. É como se você pegasse a Paraíba, certo? Nosso estado tem mais ou menos 3 milhões de habitantes. Você pega a Paraíba e multiplica por 5. E você mata todos os paraibanos vezes 5 durante 4 anos. Daí você tem a noção do quanto de vidas foram perdidas nessa Primeira Guerra Mundial. E vidas não são números, certo? Então,
a Europa estava numa situação periclitante, estava numa situação desoladora do ponto de vista social, econômico e tudo mais. Quando você vê, né, quando você atravessa o Oceano Atlântico, quando você vem para cá, para a América, e você pega os Estados Unidos eles saíram de maneira perfeita da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos não teve uma casa destruída na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos também foi o grande vendedor para a Europa durante os 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Então, eles vendiam armamentos, eles vendiam comida, né? Manutenção básica, eles vendiam roupas de tecidos e aquelas coisas todas. Então, os Estados Unidos, eles aumentaram o seu poder econômico, o seu poder financeiro e o seu poder militar durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai ter, no final da Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai chamar de deslocamento, certo? Do eixo de poder econômico da Europa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, se transforma no que é hoje, na potência econômica mais forte do mundo. Beleza? Então, quando isso ocorre, e a gente está começando o ano de 1920... Tem como o senhor repetir? Os Estados Unidos transformam-se em... na maior potência econômica do mundo, após a Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos depois... Certo? Tranquilo? Continuando. Então, quando os Estados Unidos se transformam nessa potência econômica, além de possuir muito poder financeiro, ela também se torna a fábrica do mundo. Do jeito, mais ou menos do jeito que a China é hoje. Os Estados Unidos vai ter o maior número de fábricas, vai produzir mais do que todo mundo e vai exportar muita coisa. Então, veja bem, o ano é 1920, certo? Você está na Europa, sua economia está arrasada, sua indústria está destruída, você não tem nada. Qual é a sua única solução para sobreviver do ponto de vista econômico? É importar produtos, certo? Se seu parque industrial está destruído, se sua economia não funciona, se você não consegue produzir, a única chance de você manter seu país vivo é na importação, é importando produtos. Beleza? Todo mundo entendeu isso, pessoas? Tá claro para todo mundo isso? De como era a Europa e de como estavam os Estados Unidos? Obrigado. Muito bom. E aí, o que é que acontece? Os Estados Unidos vai chegar no ano de 1919 para os países europeus e vai dizer assim, meu irmão, tu tá mal, hein? Não tem dinheiro, tá todo debilitado aí, tua situação tá realmente complexa. Bora fazer o seguinte, eu te empresto, tá precisando de dinheiro, te empresto geral. A única coisa, além dos juros, né, que você vai ter que pagar a mim, a única coisa que eu vou te pedir é que você dê preferência para comprar comigo. Então, vê só. Você é um país, certo? Você empresta o dinheiro para o outro país a juros e você ainda obriga aquele país a comprar de você. Imagina o lucro que você vai ter nesse processo. Imagina o lucro que você vai ter nesse negócio. Você vai ganhar, 2 vezes. Você vai lucrar por emprestar o dinheiro nos juros e você vai ainda lucrar porque esse dinheiro que você está emprestando vai voltar para você, porque o cara vai comprar as coisas de você.
Você quer vida melhor do que essa? Você quer relação econômica melhor do que essa? Para os Estados Unidos, a década de 20 foi a década de ouro. Foi maravilhoso, foi perfeito, foi sensacional. Então, os Estados Unidos emprestou dinheiro para a reconstrução da Europa, para que os países europeus reconstruíssem a sua vida, reconstruíssem as suas casas, a sua indústria, seu parque industrial, voltassem a contratar as pessoas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, além de emprestar dinheiro, os Estados Unidos vendiam os seus produtos para esses países europeus. Vendia máquina, que eles precisavam para a indústria, vendia carro também. Vendia o que você imaginar para a reconstrução desses países. Então, durante toda a década de 20, os Estados Unidos da América passou a ter volumes e taxas de crescimento econômico absurdas diante dessa situação específica. E aí eu pergunto, alguém não entendeu essa relação dos Estados Unidos aí? Alguém quer que eu explique, detalhe melhor? Eu não entendi nada. Você poderia explicar? Posso, Lívia. Só me diga o que você não entendeu especificamente. Porque aí eu posso explicar alguns conceitos antes de voltar à explicação. Ou você não entendeu nada? Eu tenho até vergonha de falar, mas tudo. Certo. Vamos lá. Vocês sabem o que é importação e exportação, né? Todo mundo aqui? Tá vendo? Tranquilo. Vocês sabem o que é emprestar dinheiro a juros também, né? Todo mundo sabe. Vamos fazer um exercício. Vamos supor que a Lívia, ela é a Inglaterra, beleza? E eu sou os Estados Unidos. Tudo bem? E eu sou o Todo-Poderoso na relação. A Lívia está destruída porque acabou a Primeira Guerra Mundial, como se o pior relacionamento do mundo acabasse para ela e ela está sofrendo por esse relacionamento. O boy largou a Lívia e ela está chorando, precisando de ajuda. Então, eu, enquanto Estados Unidos, eu chego para a Lívia e digo, olha, você está precisando de dinheiro, não é, Lívia, para reconstruir o seu país? Então, eu vou emprestar o dinheiro para você. Você vai ter que me pagar só uma taxa de juros. Todo mundo sabe como funciona o empréstimo a juros aqui. Beleza? Então, eu empresto, sei lá, 5 bilhões de dólares para que a Lívia reconstrua o seu país. Quando eu falo reconstruir, eu estou falando o quê? Reconstruir o parque industrial, reconstruir as casas, certo? Reconstruir escolas, reconstruir hospitais, estádios, ruas, avenidas, trem, metrô. Isso é o dinheiro que a Inglaterra recebeu dos Estados Unidos. Então, eu empresto 5 bilhões de dólares para a Lívia fazer isso. Tranquilo? Aí agora a gente vai para o segundo ponto. Como a Lívia vai gastar esse dinheiro para fazer essa reconstrução, né? Para ela reconstruir o parque industrial dela, ela não precisa de máquina para essa indústria. Todo mundo concorda comigo? Por favor, não me deixem de toco. Sim. Obrigado. Todo mundo... Desculpa. Para que a Lívia reconstrua as casas destruídas, ela não precisa de tijolo, né? De cimento. Ela não precisa disso. Para ela reconstruir os hospitais, ela não precisa de equipamentos médicos. Para ela construir o trem, ela não precisa ter o trem, né? Ela não precisa de máquinas. Ela precisa de tudo isso para reconstruir o seu país. Ela pode até ter o dinheiro. Agora a Lívia tem a grana. Mas ela tem isso? Não. Ela não vai ter isso. Só quem tinha isso eram quem? Os Estados Unidos. Então, eu emprestei 5 bilhões de dólares à Lívia
E a Lívia gastou esses 5 bilhões de dólares comprando de quem? De mim. É por isso que eu digo que os Estados Unidos ele vai lucrar 2 vezes. Ele vai lucrar emprestando o dinheiro para a Inglaterra, para a França, para quem quer que seja, certo? E, primeiro lucro, vai ganhar dinheiro emprestando para esses países e vai ganhar dinheiro porque esses países vão usar esse dinheiro para comprar dela, dos Estados Unidos, todos esses produtos que eles precisavam para a reconstrução. Entendeu agora, Lívia? Eu explico de novo, hein? Agora eu entendi, professor. Então, ele lucrou 2 vezes nessa relação. Ou seja, os países europeus estavam destruídos e não tinha nada e precisava comprar, importar tudo dos Estados Unidos. E isso fez com que a economia norte-americana fosse para o céu. Taxas altíssimas, novas indústrias sendo criadas, a velocidade de produção desses produtos aumentava, certo? Então, os Estados Unidos teve o que a gente chama de ciclo de desenvolvimento muito forte. Muito forte. Muito forte. Na década de 20, os Estados Unidos cresceu a taxas chinesas hoje em dia, assim, uma coisa absurda. Então, ela fabricava cada vez mais carros, fabricava cada vez mais geladeira, fabricava cada vez mais rádios para vender. Então, os Estados Unidos estavam aí crescendo, 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 crescendo. Mas a gente vai chegar no ano de 1929. Ao longo da década de 20, certo? Os Estados Unidos vendia muito, mas muito produto para a Europa, porque a Europa não tinha como fabricar esses produtos. Porque a Europa estava com o seu parque industrial completamente destruído, completamente arrasado. Só que ao longo da década de 20, a Europa vai se reconstruir. E à medida em que a Europa se reconstruía, ela deixava de comprar a quem? Deixava de comprar aos Estados Unidos. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando ou vocês estão viajando na maionese? Porque isso é uma coisa bem econômica, viu? Às vezes vocês podem se confundir e eu tenho que explicar de novo e não tem problema nisso. Vocês estão entendendo que, à medida em que a Europa reconstruiu a sua vida, ela deixou de comprar dos Estados Unidos? Eu vou explicar de novo, Zac. Vamos lá. Se você é um país que está destruído, então você precisa comprar todos os produtos para viver. Você precisa importar esses produtos de outro país. Então você precisa importar carro, você precisa importar medicamento, você precisa importar manutenção básica de comida, por exemplo. Você precisa importar tudo, porque o seu país está destruído, você não tem fábrica, certo? Só que, à medida em que o tempo vai passando, você vai reconstruir essas fábricas. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra não tem indústria de carro, então ela importa os carros dos Estados Unidos. Só que, depois de um tempo, ela vai criar sua indústria. E volta a ter indústria de carro lá, e eles deixam de importar o carro para os Estados Unidos. É aí onde está a chave da crise de 1929, certo? Vou repetir, eu vou até escrever para vocês isso. Economia. Professor, no caso, essa crise de 1929 foi? Diga, continue. No caso, essa crise de 1929 foi aonde? Porque aqui em casa tá um barulho danado. Daí entendi. A internet tá caindo. Sem preocupação. Tá horrível. Eu vou chegar lá, certo? Eu vou chegar lá. Calma. A gente tá falando de antes da crise, certo?
Eu falei de que a Europa estava destruída, ela pediu dinheiro emprestado aos Estados Unidos, ela comprava os produtos dos Estados Unidos porque não tinha nada lá dentro da Europa, porque estava totalmente destruída, e isso fez com que os Estados Unidos fabricassem, fosse crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Beleza? Quando chega o ano de 1929, a economia da Europa ela estava construída, ela estava refeita. E a Europa não tinha mais a necessidade de comprar os produtos dos Estados Unidos. Porque se a economia dela já estava normal, se o parque industrial dela já estava normal, se ela estava dentro do seu próprio país construindo as coisas, por que ela iria importar? Por que ela iria continuar importando dos Estados Unidos? Então, quando chega em 1928, 29, os países europeus eles deixam de importar os produtos dos Estados Unidos. Todo mundo entendeu isso? Tá tranquilo, Zac, agora? Perfeito, massa. E é aí que a gente tem a chave da crise, certo? É aí que a gente vai ter o motivo da crise de 1929. Por quê? Porque os Estados Unidos planeja errado. Os Estados Unidos pensa errado. Os Estados Unidos, que continuam a fabricar cada vez mais produtos para exportar, acreditava que eles iriam passar o resto da vida exportando esses produtos para a Europa. Mas quando começa a acontecer a reconstrução da Europa e a Europa deixa de importar os produtos para os Estados Unidos, esse tanto de produto fabricado pelos Estados Unidos começa a ficar parado nos estoques. Começa a não ter mais para quem vender. Os Estados Unidos pensava que iria estar fabricando isso o resto da vida e que sempre existiriam países e pessoas para comprarem os seus produtos. Mas, quando chega o ano de 1929, a galera não compra mais. A Inglaterra não vai precisar mais importar geladeira, porque ela vai ter fábrica de geladeira lá no seu próprio país. A França também não precisa mais importar nem geladeira, nem carro, porque já tem a fábrica das duas lá. A Alemanha também não vai precisar mais importar dos Estados Unidos. Quer dizer, ela não está numa crise tremenda, mas a Bélgica não vai precisar mais importar nada dos Estados Unidos, porque já vai ter fábrica de geladeira, de fogão, de carro, de coisa hospitalar. Ou seja, os Estados Unidos fabricam para abastecer o mundo todo e deixa de ter a quem vender. É por isso que vocês vão ver que o motivo principal da crise de 1929 é o que a gente chama de crise da superprodução. Aí eu pergunto, o que é uma crise da superprodução? Como ela atinge a economia, pessoas? Pensem na lei da procura e da oferta que o sistema capitalista funciona. Como a crise da superprodução vai ser ruim, vai ser negativo? Alguém tem ideia? E aí? Nada? Perfeito, Rebeca. Perfeito. Imagine você vendendo seus brownies deliciosos aí para a galera. Aí você ganha uma grana, sei lá, a tua mãe te dá 1.000 conto. Aí tu fala, oxe, massa, vou fazer 300 brownies para vender aí. E a galera deixa de procurar. Exatamente isso. É o que a gente chama de lei da oferta e da demanda. Se esta relação entre oferta e demanda não tiver muito bem equacionada, a gente tem crise. A gente vai ter crise. E é justamente esta equação que os Estados Unidos não teve, não soube fazer. Os Estados Unidos continuou produzindo, como se não houvesse amanhã,
E quando chega em 1929, não tem gente para comprar os produtos deles. Falta de procura. Mas essa falta de procura foi, né, causada porque a Europa já tinha se reconstruído e não precisava mais dos seus produtos. Então, essa crise da superprodução, deixa eu voltar o slide aqui para vocês. Então, essa crise da superprodução, ó, vai desencadear uma série de problemas, certo? A gente vai ter especulação na bolsa, como eu falei no início das aulas de vocês, e esse crescimento acelerado de produção dos Estados Unidos que vai gerar isso, ok? Quando há o crash da bolsa, aí o negócio fica pesado, certo? Mas, só para resumir, todo mundo entendeu o que é a crise da superprodução. Alguém tem dúvidas sobre o que é a crise da superprodução? Ou está de boa? Espero que esteja. E aí é o que acontece. Os produtos, repito. A crise da superprodução, Arthur, é quando você fabrica mais do que existem pessoas para comprar. Certo? E é aí que a gente tem a quebra. Se eu fabrico produto demais e eu não tenho ninguém para vender e eu deixo meus produtos no estoque, eu vou falir, velho. Eu vou falir. Se eu não tenho aquela rotatividade de compra e venda, eu vou falir. E é isso que vai acontecer com muitas e muitas empresas dos Estados Unidos nesse momento, nesse ano, certo? A gente vai ter falências de bancos e empresas, a gente vai ter uma queda enorme dos preços dos produtos, das commodities, né? Tanto agrícola como industriais. O lucro das empresas ele vai cair ou elas vão falir por causa disso. Naturalmente, a falência das empresas fazem com que haja um desemprego em massa. E aí a gente tem, é como se fosse aquele negocinho de dominó. Quando uma coisa acontece, vai caindo tudo de uma vez. A gente tem as consequências que vão acontecer a partir da crise da superprodução, certo? Então, essa digamos assim, isso é uma cadeia de consequências que vai acontecer a partir da crise da superprodução. A crise da superprodução, as empresas deixam de vender ou vender mais barato, elas vão quebrar. Quando quebra, gera desemprego, porque as pessoas passam a não ter dinheiro mais, porque está desempregada. Quando essa pessoa não tem mais dinheiro para comprar, quando essa pessoa perde o salário dela, ela deixa de ter dinheiro para comprar, tudo bem? Se ela deixa de ter dinheiro para comprar, há justamente uma diminuição na procura pelos produtos. E se há diminuição na procura pelos produtos, o que é que vai acontecer? As empresas não vão fabricar mais. Vocês entendem esse ciclo econômico? A gente tem um ciclo econômico positivo, mas a gente também tem um ciclo econômico negativo. Que no caso da Bolsa de Valores de Nova York, a gente tem um ciclo econômico negativo, né? Negativo. A gente tem a quebra da empresa, demissão das pessoas, diminuição do poder de compra, diminuição da procura dos produtos e o ciclo da crise continua. Todo mundo entendeu isto, pessoas? Alguma dúvida? Massa. Para a gente terminar, a solução encontrada para a saída, né, dos Estados Unidos dessa crise de 1929 foi um acordo que a gente chama de New Deal, certo? E ele foi protocolado, né, ele foi criado pelo presidente o Roosevelt na época. E esse New Deal, né, esse novo acordo, ele era antiliberal, certo? Por quê? Porque o liberalismo ele defende que o Estado não pode intervir na economia, né? Só lembrar lá do Adam Smith e dos liberais clássicos, né?
Thomas Malthus e tudo mais. E para que o país saísse da crise, o que aconteceu é que o Estado interviu na economia. Como o Estado interviu na economia? Botando dinheiro para recontratar pessoas na construção de grandes obras públicas, certo? Aeroporto, escola, ferrovia, hospital, energia elétrica. Então, cada vez mais que o Estado investia na economia, mais pessoas eram contratadas e a economia voltou a funcionar. Todo mundo entendeu isso? Vou repetir. O Estado botou dinheiro na economia, as pessoas foram contratadas para essas obras públicas e aí a economia voltou a funcionar. Todo mundo entendeu isso, pessoas? Isso é o ciclo econômico positivo. E aí os Estados Unidos conseguiu, até 1939, sair da crise. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Tá tranquilo, crise de 29? Espero que sim. Beijo, que eu vou ter que